Tudo bom, pessoal? Então, aqui mais uma aula. Vamos trabalhar agora com exercícios. Eu chamo de lista geral de exercícios porque a gente vai trabalhar vários tópicos que foram vistos em aulas anteriores. Números naturais, números inteiros, mínimo, múltiplo comum, máximo, divisor comum, proporcionalidade. Então, vamos iniciar já com a primeira questão aqui, que diz o seguinte: o professor da disciplina de matemática lançou o seguinte desafio para seus alunos: a soma das idades atuais de Cristina e Ana é 83 anos. Ana é 13 anos mais velha do que Cristina. Sabe-se que o aniversário deles é o mesmo dia e mês do ano. Assumir 2020 como ano de referência. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Temos uma questão que envolve operações com números inteiros. Então, vamos lá. Para resolvermos isso, temos que identificar quais são os dados. O primeiro dado que nós temos aqui é a soma das idades do Christian e Ana é 83 anos. Perfeito? Sabemos também que Ana é 13 anos mais velha do que Cristina, ou seja, Ana é igual a Cristina mais 13. Perfeito? Como eu não sei qual a idade de Cristina, neste caso chamarei de x. Ao chamar a Cristina de x, vamos substituir o x onde aparecer Cristina. Perfeito? Então vamos lá. Trazendo isto aqui, teremos x mais 13, que é Ana, igual a Cristina mais 13, correto? E aí nós teremos as duas expressões que envolvem tanto Ana quanto Cristina em função de x. Agora, vamos resolver a questão. Vou trazer aqui o que nós tínhamos contado anteriormente. Cristina é igual a x, Ana é igual a x mais 13, e a soma de Cristina e Ana é 83. Então, vamos substituir aqui na expressão Cristina mais Ana igual a 83 os equivalentes. Então, teremos aqui Cristina mais Ana igual a 83. Logo, Cristina é x, Ana é x mais 13. E isso dá 83. Muito bem. X mais x dá 2x mais 13, igual a 83. O 13 positivo passa a subtrair do outro lado. Então, teremos 2x igual a 83 menos 13. Logo, ficamos com 70. O 2 está multiplicando o x, passa para o outro lado a dividir. Então, teremos x igual a 70 dividido por 2. Podemos concluir que o valor de x é 35. Só que x representa a idade de Cristina. Então, temos condições de afirmar que a Cristina tem 35 anos. E nós sabemos também que Ana é igual a x mais 13. Então, podemos substituir no lugar de x o valor de 35 calculado. E aí teremos 35 mais 13 igual a 48. Então, podemos falar que Ana possui 48 anos. Muito bem. Tendo calculado as idades de Cristina e de Ana, vamos então analisar as assertivas. Primeira assertiva. Pode-se afirmar que a Cristina nasceu no ano de 1985. Lembrando que o ano de referência é 2020. Então, se a gente sabe que Cristina tem 35 anos, vamos subtrair 2020 de 35. E aí nós teremos que a Cristina nasceu no ano de 1985. Ou seja, poderíamos afirmar que ela nasceu em 1985. Portanto, a assertiva está correta. Assertiva número 2. Atualmente, Ana tem 48 anos. É verdade. A gente aqui confere que realmente ela tem 48 anos. Então, a assertiva está correta. Assertiva 3. Pode-se afirmar que Ana nasceu no ano de 1982. Da mesma maneira como foi feito com a Cristina, a gente pega 2020 e diminui os 48. E aí a gente verifica que o ano de nascimento de Ana seria 1972 e não 1982. Logo, a assertiva está errada. E a última assertiva. Atualmente, Cristina tem 35 anos. Realmente, ela tem 35 anos como feito e verificado aqui na hora de resolver a equação. Então, a assertiva está correta. Então, podemos dizer que o gabarito seria representado pela letra C, cujas assertivas corretas são 1, 2 e 4. Então, vamos para a próxima questão, pessoal.
Maria lançou o seguinte desafio para os seus colegas: considere um número natural e faça com eles as seguintes operações sucessivas. Multiplique por 4 o número natural n, depois ao resultado temos que somar 25, em seguida vamos ter que dividir por 5 sempre o resultado, depois diminuir 15. O resultado dessas operações sucessivas devem ser elevadas à potência 2 e finalmente dividido por 5. Sabendo-se que após essas operações sucessivas, o resultado final obtido é 20. Determine o valor de n. Pessoal, sempre que houver operações sucessivas, eu poderia utilizar o seguinte método: o processo contrário, fazer o percurso oposto ao que a gente estava fazendo na leitura, e vou começar pelo resultado para chegar ao número pretendido. Sempre a gente vai fazer o seguinte: a gente vai partir do resultado, correto? E vamos realizar operações opostas às que aparecem aqui. No caso, por exemplo, a primeira operação que apareceu aqui para chegar a 20 foi dividir por 5. Então, a operação oposta da divisão é a multiplicação. Então, eu vou multiplicar por 5 o valor final, que neste caso é 20. Então, teremos na primeira operação 20, que é o resultado final, vezes 5, porque a gente vai operar sempre com a operação oposta. Perfeito? Muito bem. Ali encontramos o resultado 100. Essa foi a primeira operação. Perfeito? Agora vamos para a segunda. Aqui fala de elevar a potência 2. Então, a operação oposta à potência seria raiz. Neste caso, como se trata de 2, potência 2, então estamos falando da raiz quadrada de 100. Por que de 100? Porque sempre estaremos trabalhando com o resultado final que a gente está operando e realizando. Perfeito? Então, raiz quadrada de 100 vai dar quanto? 10. Muito bem, agora vamos para o próximo. Aqui diz que é para diminuir, então a gente vai somar. Vamos pegar o 10 que a gente calculou e somar 15. Então, vamos ter 10 mais 15 igual a 25. Perfeito? Essa é a terceira operação. Quarta operação, dividir por 5 novamente. Ao invés de dividir por 5, eu vou multiplicar o 25 que nós calculamos vezes 5. Então, teremos 25 vezes 5, 125. Continuando, a quinta operação, some 25. Muito bem, nós vamos subtrair 25 de 125. Então, na quinta operação, é 125 menos 25, que dá 100. Ótimo. Continuando, depois de somar, tem multiplique por 4. Então, ao invés de multiplicar por 4, a gente vai dividir por 4. E essa é a nossa última operação. Consequentemente, o resultado obtido, 25, é o número que nós estamos procurando. Então, se o número que estamos procurando é 25, a alternativa seria a letra A. Lembrando que esse método que estou passando para vocês somente será aplicado quando se trata de operações sucessivas. Perfeito, pessoal? Se você quiser fazer a prova real, é só fazer o processo de 25, que é o número que a gente calculou, multiplicar por 4, depois somar 25, dividir por 5, diminuir por 15, elevar a potência 2 e dividir por 5. Se o resultado que você achar é 20, é porque a gente conseguiu realmente encontrar o resultado que nós estávamos procurando. Vamos para a próxima questão, então, pessoal. Vamos lá, questão número 3. Isabel resolveu comprar um iPhone a prazo, dando R$ 1.825 de entrada e pagará o restante em 5 prestações mensais, que representam números ímpares consecutivos. Nessas condições, Isabel pagará ao todo pelo aparelho R$ 3.800. Sabe-se que a primeira parcela vence no mês de maio. Com essas informações, com esses dados, a gente tem que analisar as assertivas a seguir, para poder encontrar qual é a alternativa que contenha as assertivas corretas. Muito bem. Primeiramente, o que nós temos aqui como dados? 5 números ímpares consecutivos, correto? Sabemos que a entrada é de R$ 1.825 e o valor total a ser pago é de
R$ 3.800. Então é isso que nós temos, 5 prestações ímpares representados por números ímpares consecutivos, a entrada e o total. Ainda mais também que a primeira parcela vence no mês de maio. Então, como a primeira parcela vence no mês de maio, veja bem, sempre que a gente for trabalhar números ímpares ou números pares, sempre vamos ter uma sequência numérica crescente de 2 em 2. Vou dar um exemplo. Vou dar o número 1, o próximo número ímpar é 3, porque eu somei 1 mais 2, 3. Se eu quero chegar ao próximo número ímpar de 3, é o 5. Então eu pego o 1, somo 4, chego ao 5. Se eu tenho que chegar ao próximo número ímpar depois do 5, é 7. Então eu pego 1 e somo 6 para chegar a 7. Então sempre eu vou acrescentar 2 em 2 para cada número sucessivo. A mesma lógica serve para números pares. Se o primeiro número par é 2, para chegar ao próximo seria 4, somo 2. Para chegar a 6, somo 4, porque estou somando sempre o primeiro número. Para chegar a 8, somo 6. Para chegar a 10, somo 8, e assim sucessivamente. Então, já que essa é a lógica que a gente vai utilizar tanto para números pares quanto para ímpares, temos que definir o x para o primeiro mês, que neste caso é maio, que é a primeira parcela. Depois, x mais 2, e assim x mais 4, x mais 6 e x mais 8, porque em setembro teríamos a última parcela, já que são 5 números ímpares consecutivos. Então, veja bem, essa regra se utiliza tanto para números pares quanto para números ímpares consecutivos, correto? Ainda estamos dentro do conjunto dos números inteiros, correto? E ainda também falamos dos números naturais. Então, aqui, começa com x, então o próximo será x mais 2, depois será x mais 4, daí x mais 6, x mais 8. Se por um acaso tiver outubro, seria x mais 10, e assim sucessivamente. Muito bem, pessoal? Ok. Então, vamos para o próximo slide. Vamos primeiro calcular o valor a ser financiado. É claro que temos que calcular o valor a ser financiado, porque, neste caso, Isabel deu uma entrada de R$ 1.825. Perfeito? E nós sabemos que o total pago pelo aparelho seria de R$ 3.800. Então, o que a gente tem? A diferença entre o valor total do aparelho menos a entrada vai ser o valor que vai ser de R$ 1.975, que é o valor financiado por Isabel, que vai ser distribuído em 5 parcelas, pagos entre o mês de maio e o mês de setembro. Ok, pessoal? Sendo que essas parcelas representam 5 números ímpares consecutivos. Ok, então, segunda etapa. Vamos aqui somar as 5 parcelas e igualar a 1975. Maio, mais junho, mais julho, mais agosto e setembro tem que dar 1975. Nós tínhamos definido para maio x, para junho x mais 2, então vamos somar x mais 2, para julho x mais 4, para agosto x mais 6 e para setembro x mais 8. Isso totaliza 1975. Perfeito, pessoal? Eu coloquei em evidência o x em vermelho para facilitar e para poder fazer a contagem, para ver quantas vezes o x está se repetindo. E a gente consegue ver que são 5 vezes o x. E ao somarmos 2 com 4, com 6, com 8, a gente encontra o valor de 20. Então, teremos 5x mais 20, ok? Igual a 1975. O 20 que está somando passa para o outro lado a diminuir. E aí nós teremos que 5x corresponde a 1955. Agora o 5 passa a dividir e encontraremos o valor de x, que vai representar o valor da primeira parcela, que neste caso. Agora podemos montar a nossa tabelinha. O x representa a primeira parcela, referente ao mês de maio. Logo, como nós calculamos, 391 é o valor da primeira parcela. E assim podemos elencar todas as parcelas correspondentes ao mês de junho a setembro. Nós podemos verificar que realmente temos 5 números ímpares consecutivos. Agora sim,
podemos analisar as assertivas. A primeira diz que o valor da parcela correspondente ao mês de maio é de R$ 391, que confere com o valor que nós calculamos, então a assertiva está correta. A assertiva 2 diz que a parcela do mês de setembro é de R$ 399, confere também, portanto a assertiva está correta. Já que a assertiva 3 diz que o valor da última parcela será pago no mês de outubro, errado, porque a última parcela vai ser paga no mês de setembro, portanto a assertiva está errada. E a última assertiva diz que o valor da parcela no mês de julho é de R$ 395, confere com o resultado, portanto a assertiva está correta. E aí podemos concluir que as assertivas 1, 2 e 4 estão corretas e elas estarão dentro do gabarito da letra B. Continuando, então, vamos para a próxima questão. Neste caso, seria a questão número 4. Adolfo resolveu repartir R$ 5.050 com seus irmãos Roberta, Henrique e Christian. Da seguinte forma: Henrique recebeu R$ 250 a mais do que Roberta. Christian recebeu o dobro do que a Roberta recebeu. Qual é o valor que Roberta recebeu? Muito bem. Então, estamos mais encarando uma questão que envolve números inteiros. O que nós conhecemos aqui? Quais são os dados? Sabemos que o que Roberta, Henrique e Christian vão juntos receber do Adolfo é R$ 5.050. Perfeito? Então, é isso que nós sabemos. O que mais nós sabemos? Que, neste caso, Henrique recebeu R$ 250 a mais do que Roberta. Então, Henrique recebeu o que Roberta recebeu mais R$ 250. E ainda sabemos que Christian recebeu 2 vezes o que a Roberta recebeu, porque Christian recebeu o dobro do que a Roberta recebeu. Perfeito. E pede quanto que a Roberta recebeu. Como eu não sei quanto a Roberta recebeu, eu chamo de X. Aí, como identifico o X, eu vou trocar onde aparecer Roberta, o X. Então, aqui teremos 2 vezes Roberta, 2 vezes X. E aqui no Henrique teremos Roberta mais 250, ou seja, X mais 250. Perfeito. Então, veja bem. Roberta, Christian e Henrique estão todos em função da letra X. Agora, vamos utilizar a expressão maior, que seria a soma dos 3, que é igual a 5.050. Então, sabemos que Roberta, Henrique e Christian vão receber R$ 5.050. Vou trocar. No lugar da Roberta, coloco X, mais o que vai receber Henrique, que é X mais 250, mais o que Christian vai receber, que neste caso é 2X, igual a 5.050. Muito bem. Agora, veja que eu coloquei X em vermelho para identificar o que é Roberta, X mais 250 em azul para identificar Henrique e 2X em preto para identificar que é Christian. Ao somarmos, temos X mais 2X dá 4X. 4X está somado com 250 e vai dar igual a 5.050. O 250 que está somando passa para o outro lado diminuir. Então, teremos 4X igual a 4.800. Logo, o 4 que multiplica passa para o outro lado a dividir. Então, teremos 4.800 dividido por 4. O x é igual a 1.200. Perfeito. O que nós conseguimos descobrir é o valor de Roberta, ou seja, quanto que a Roberta vai receber. E é isso que está pedindo no enunciado, quanto que a Roberta vai receber. Perfeito. Mas a gente vai além. A gente já tem o valor do Roberta. Eu vou descobrir quanto que Henrique vai receber, que seria 1.200 mais 250, ou seja, 1.450. E o Christian, 2 vezes o que a Roberta vai receber, portanto, o Christian vai receber 2.400. Porém, a resposta seria a letra A, porque somente está sendo solicitado o quanto que a Roberta vai receber. No caso, a Roberta vai receber 1.200. Vamos então para a questão número 5. Aqui nós temos uma expressão que nós teremos que ir resolvendo, respeitando algum ordenamento. Neste caso, aparecendo raiz quadrada, vamos ir resolvendo a raiz quadrada, as potências, vamos resolver as potências, vamos ir eliminando os parênteses, as colchetes e finalmente as chaves.
E aqui eu coloquei duas propriedades que poderiam nos auxiliar a resolver essa questão em si, tá, pessoal? Qualquer número elevado à potência zero sempre vai dar 1, desde que esse número seja diferente de zero, tá, pessoal? E lembrando que tem que ser zero puro, não pode ser 0, alguma coisa, então é zero puro. Ou 1 elevado a qualquer potência também vai dar sempre 1. Então são duas propriedades com as quais a gente vai poder trabalhar. Provavelmente uma ou as duas a gente vai utilizar nessa questão. Mas vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos primeiro calcular a raiz quadrada de 144, que é 12, menos toda essa expressão. Aí eu vou repetir a expressão, só que aí eu vou preencher o que está faltando. 4 ao quadrado é 16. Confere. Menos 15, eu repito 15. Aí temos colchete e parênteses. Dentro do parênteses temos a raiz quadrada de 25, que vale 5. Menos agora 2 vezes 2, porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2, então dá 4. Muito bem. A gente conseguiu eliminar as raízes e as potências. Agora vamos para a seguinte etapa. Então vamos tentar eliminar o que está dentro do parênteses. Eu repito toda a expressão. E o único que me interessa agora aqui é eliminar o parênteses. Como? Vamos primeiro realizar a operação aqui, que é 5 menos 4, que vai dar quanto? 1. Perfeito. Agora que eu sei que esse 1 está dentro do parênteses, esse valor está elevado a uma potência 0,89, podemos utilizar a primeira propriedade. 1 elevado a qualquer expoente sempre vai ser 1. Então, a gente vai simplesmente aplicar essa propriedade. Então, temos 12 menos toda essa expressão, como a gente vai ver aqui, está sendo repetido. E esse 1, para eliminar o parênteses, eu aplico essa propriedade. 1 elevado a qualquer expoente dá 1. Então, aqui vai ser 1. Então, assim a gente consegue eliminar o parênteses. Agora, vamos eliminar o que? O colchete. Muito bem, então vou repetir a expressão toda, correto? E aí o colchete significa multiplicar 15 vezes 1. Neste caso, 15 vezes 1 dá 15. Muito bem. Agora vamos ter que eliminar as chaves. Aí nós temos que 16 menos 15. Então temos 12 menos 16 menos 15 dá quanto? 1. E 1 ficou elevado à potência 139,29. 1 elevado a qualquer expoente dá quanto? 1. Então teremos 12 menos 1, que é o resultado dessa potência. E 12 menos 1 quanto é? 11. Então podemos concluir que a resposta seria representada pela letra D. 11 é o resultado final. Beleza, pessoal? Vamos para a questão número 6. No aeroporto de uma pequena cidade, chegam aviões de 3 companhias aéreas. Os aviões da companhia A chegam a cada 30 minutos, da companhia B a cada 18 minutos e da companhia C a cada 24 minutos. Em um domingo, às 12 horas, chegaram aviões das 3 companhias ao mesmo tempo. Situação que voltará a se repetir nesse mesmo dia a que horas? Pessoal, seguinte, esta é uma questão típica de mínimo múltiplo comum. E qual é a expressão aqui que me está dando a dica de que se trata de uma questão de mínimo múltiplo comum? A simultaneidade, ou seja, ao mesmo tempo. Ou seja, significa que está indicando que os 3 têm que acontecer simultaneamente. E isso já me diz que se trata de uma questão de mínimo múltiplo comum. Então aqui eu estou elencando os tempos de chegada. Neste caso, temos 30 minutos da companhia A, 18 minutos da companhia B e 24 minutos da companhia C. Então aqui a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum. Vamos primeiro dividir por 2. Muito bem, ao dividir por 2, 30 por 2 dá 15, 18 por 2 dá 9 e 24 por 2 dá 12. Então a gente faz isso. Lembrando que o que dá para dividir, divide, e o que não dá para dividir, você repete. Isso em se tratando do cálculo do mínimo múltiplo comum. Então agora vamos dividir por 2. Então ao dividir por 2, eu sei que o 15 não tem como dividir por 2. Então vamos repetir. O 9 também repete. Então fica 12 dividido por 2 dá 6. Da mesma maneira, continuarei dividindo por 2, já que existe um número aqui, no caso 6, que dá para dividir por 2. Então a gente divide por 2,
O que não dá para dividir por 2 repete, e o que dá, divide. Então aqui o 15, 9 repete, e o 6 dividido por 2 dá 3. Completando o fator 2, o fator primo 2, vamos agora trabalhar com o 3. Então vamos dividir por 3. O 15 dividido por 3 dá 5, o 9 dividido por 3 dá 3 e o 3 dividido por 3 dá 1. Então esses são os resultados parciais que a gente encontrou. Ainda podemos dividir pelo fator 3. O 5 repete e o 1 também. Só o 3 que divide por 3. E 3 dividido por 3 dá 1. E finalizamos com 5. Aí 5 dividido por 5 dá 1 e o 1 repete. Ali, quando todo mundo ficou 1, é que acabamos encontrando todos os fatores que vão determinar o mínimo múltiplo comum. Lembrando que o resultado vai ser em minutos, já que os tempos que estamos aqui definidos são definidos em minutos. Ok? Então, para calcular o mínimo múltiplo comum, vamos efetuar o produto de todos esses fatores que a gente calculou. Logo, teremos que o mínimo múltiplo comum vai dar 360 minutos. Como aqui estamos falando de horas, então uma hora tem 60 minutos. Seria, então, lógico que eu deveria dividir 360 por 60. E assim poderíamos calcular o número de horas. Então, 360 dividido por 60 dá 6 horas. Muito bem. Como isso aconteceu no dia domingo às 18 horas, se eu somar as 6 horas que vão ter que transcorrer para isso acontecer de novo, então teremos que o resultado vai ser às 18 horas é que esse fenômeno irá acontecer de novo. Muito bem, pessoal. Então, dica. Esse é um tipo de questão que envolve mínimo múltiplo comum, porque nós temos aqui a expressão ao mesmo tempo. Vamos então para a questão número 7. O que nós temos aqui? A gente viu que o gabarito aqui são 6 e 18 horas, letra E. Bom, vamos para a questão 7 então. Em uma excursão participam 120 homens e 180 mulheres. Em determinado momento é preciso dividir os participantes em grupos formados somente por homens ou somente por mulheres, de maneira que os grupos tenham o mesmo número de integrantes. Neste caso, o número máximo de integrantes em cada grupo. Então aqui nós temos uma dica extremamente importante que nos diz que a questão se trata de um cálculo do máximo divisor comum. Máximo porque aqui está indicando a palavra máximo. Então a expressão o maior número possível, o máximo número de integrantes, o maior número de elementos, sempre a expressão que indique maior ou máximo envolve questões de máximo divisor comum. Então a gente vai colocar 120 homens e 180 mulheres e agora aqui o procedimento para o cálculo do máximo divisor comum vai ser executado da seguinte maneira. Nós sempre vamos tentar procurar fatores que dividam todo mundo ao mesmo tempo. Veja bem, todo mundo, não pode ficar ninguém de fora. Então assim, eu posso dividir por 2? Sim. 120 dividido por 2 dá 60 e 180 dá para dividir por 2 que dá 90. Então, até aqui conseguimos descobrir o primeiro fator do máximo divisor comum. Ainda podemos dividir por 2, porque o 60 e o 90 dá para dividir por 2. Ao dividir o 60 por 2 dá 30 e 90 por 2 dá 45. Por 2 não dá mais. Por quê? Mas professor, o 30 dá para dividir por 2. Sim, porém o 45 não dá para dividir por 2. E para efetuar o cálculo dos fatores que formam o máximo divisor comum, obrigatoriamente todo mundo tem que poder ser dividido por esse fator. Então, neste caso, o 2 ficará descartado. Logo, vamos tentar com o 3. E com o 3 dá, porque 30 dividido por 3 dá 10 e 45 dividido por 3 dá 15. Então, conseguimos encontrar mais um fator. Agora,
por 3 não dá mais. Tá, o 15 dá, porém o 10 não dá. Logo, não temos como mais utilizar o fator 3. Logo, podemos utilizar o fator 5. E o 5, sim. 10 dividido por 5 dá 2 e 15 dividido por 5 dá 3. Ali a gente para, porque tanto o 2 e o 3 não tem mais nenhum fator comum. Então, podemos deduzir que os elementos que vão fazer parte do cálculo do máximo divisor comum será o produto de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E isso vai dar para nós 60. 60 que? Integrantes por grupo, porque cada integrante, neste caso, cada grupo será formado por 60 integrantes, ou 60 homens ou 60 mulheres. Perfeito? Então a resposta é letra C, 60 integrantes. E assim a gente consegue finalizar mais uma questão, neste caso, que envolve o máximo divisor comum. Então, lembrando, sempre que se trate de calcular mínimo múltiplo comum, as expressões que sempre vão aparecer ao mesmo tempo, juntos de novo, novamente, simultaneamente. Já para o cálculo do máximo divisor comum, sempre vai aparecer a expressão máximo ou maior. Beleza, pessoal? Questão número 8. Participarão de um congresso 128 funcionários da empresa A, 208 da empresa B e 328 da empresa C. Esses funcionários serão divididos em grupos, de modo que em cada grupo haja o mesmo número de participantes, haja o maior número possível de participantes e sejam todos da mesma empresa. Divididos dessa maneira, o total de grupos obtidos será. Então, veja bem, pessoal. Aqui já temos mais um exemplo típico de cálculo do máximo divisor comum. Neste caso, a expressão maior número possível já me deu a dica. Então, primeiro, vamos elencar 128, 208 e 328 funcionários. Perfeito? Muito bem. Então, aqui nós teremos elencados os funcionários. Agora, vamos calcular o fator comum aos três, que seria neste caso 2. Então, eu vou dividir por 2. 128 dividido por 2 dá 64. 208 dividido por 2 dá 104. 328 dividido por 2 dá 164. Então, a gente conseguiu dividir todos eles por 2. Podemos continuar dividindo por 2? Sim. 64 dividido por 2 dá 32. 104 dividido por 2 dá 52. E 164 dividido por 2 dá 82. Então, perfeito. Ainda podemos dividir por 2. Maravilha. Então, dividindo por 2, o 32 dá 16. O 52 dá 26 e 82 dá 41. A gente para aqui. Por quê? Porque esses três números que sobraram, 16, 26 e 41, não têm nada em comum. Logo, podemos deduzir que o produto desses três fatores, 2 vezes 2 vezes 2, vai definir o nosso resultado do cálculo do máximo divisor comum. Ou seja, multiplicando, teremos 8 funcionários por grupo. Só que a questão não pede o número de funcionários por grupo, ele pede quantos grupos vão ser formados. Duas maneiras de resolver isso: somando todos os funcionários e depois dividir por 8, aí a gente encontra o número de grupos. Porém, não haveria necessidade disso. Por quê? Porque eu sei que 128 funcionários da empresa A, divididos em 8 por grupo, vai dar 16 grupos. Então, veja bem, o que sobrou aqui, de fato, vai representar para nós os grupos. Então, já não temos necessidade de somar aqui e depois dividir por 8. Se eu já tenho os resultados parciais aqui, representados por grupos, então o que nós podemos fazer é somente somar esses valores. Então, 16 mais 26 mais 41 vai dar 83 grupos. E aí podemos garantir que a resposta é a letra A. Beleza, pessoal? Muito bom. Então, vamos para a próxima questão. Nós temos aqui um mecânico
faz uma revisão nos freios dos veículos dos 3 diretores de uma empresa. Um a cada 20 dias, o outro a cada 24 dias e o terceiro a cada 15 dias. Inclusive os sábados, domingos e feriados, ou seja, o mecânico não para. Se hoje ele fizer a revisão nos 3 veículos, estou falando de simultaneidade, porque os 3 vão ser feitos nesse dia. De aqui a quantos dias será a próxima vez que será feita a revisão dos 3 no mesmo dia? Então veja bem, isso já é uma dica de que se trata de uma questão de simultaneidade. E simultaneidade significa o quê? Mínimo múltiplo comum. Então, no mesmo dia, ao mesmo tempo, no mesmo mês, na mesma hora, são exemplos típicos de expressões que me indicam o cálculo do mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Aqui nós vamos colocar, então, aqui, né, a frequência dos dias, 20 dias, 24 dias, 15 dias, e agora vamos calcular o mínimo múltiplo comum. Então, vamos dividir por 2. Aqui não há nada que me impeça de dividir todos os fatores, porque não estou preocupado com o cálculo do máximo, e sim do mínimo. Então aqui todo mundo vai ser, até todo mundo ficar 1. O que não der, você repete. Então aqui fica 10, 12 e o 15 repete. Muito bem. Dá para dividir por 2? Sim. Aí fica 10 dividido por 2 dá 5, 12 dividido por 2 dá 6 e o 15 você repete, porque não tem como dividir por 2. Continuo dividindo por 2? Sim. O 5 repete, o 6 dividido por 2 dá 3 e o 15 repete. Não tem mais como dividir por 2. Então vamos agora proceder a dividir por 3. O 5 repete, o 3 dividido por 3 dá 1 e o 15 dividido por 3 dá 5. E aí podemos finalizar por 5. Então aí todo mundo vai ficar 1. Quando todo mundo ficar 1 é porque a gente conseguiu elencar todos os fatores que vão fazer parte do cálculo do mínimo múltiplo comum. E aí a gente vai multiplicar. Ao multiplicarmos, temos o resultado final, 120 dias. Ou seja, significa que daqui a 120 dias é que o mecânico realizará, né, a revisão dos 3, né, veículos no mesmo dia. Logo, a resposta seria a letra C. Muito bom, pessoal. Então, assim a gente finaliza mais uma questão. Podemos iniciar a questão seguinte, que seria a questão número 10. E o que nós temos aqui na questão número 10? Em uma papelaria há uma caixa com 80 lápis preto e 55 lápis vermelhos. Para facilitar as vendas foram feitos pacotinhos, todos com o mesmo número de lápis e na maior quantidade possível. Então, maior significa máximo divisor comum, de modo que cada pacotinho contenha lápis de uma cor só, sabendo-se que não restou nenhum lápis na caixa, ou seja, ficou fechadinho, perfeito, e que cada pacotinho de lápis preto custa R$5 e de cada pacotinho de lápis vermelho custa R$6. Então, o valor a ser arrecadado com a venda de todos os pacotinhos será. Muito bem. Então, o que nós temos aqui de dados? Nós temos aqui que o preço de cada pacote, né, pacotinho de cor preto é 5 e de cor vermelho é 6. Vamos elencar aqui os lápis, segundo a cor, preto e vermelho. Então temos 80 lápis preto e 55 lápis vermelho. Agora, como vimos, se trata do máximo divisor comum. Então vamos pegar e tentar dividir por um fator que divida os dois ao mesmo tempo. 2 não dá, 3 não dá, 5. Então vamos tentar com o 5. Sempre vamos tentar fatores primos, números primos. Então vamos dividir por 5. Ao dividir por 5, o 80 fica 16 e 55 dividido por 5, 11. Perfeito. Então, aqui o que nós estamos calculando? O máximo divisor comum, que vai representar a quantidade de lápis por pacotinho. Então, podemos colocar no máximo 5 lápis por pacote. E assim, não vai ficar nenhum lápis solto. Só que não é isso que nós estamos procurando. A questão evidentemente, está perguntando o número de pacotes por cada cor.
Já vimos uma questão parecida. Antes falávamos de grupos, agora falamos de pacotes, pacotinhos. Então aqui temos 80 lápis, que eu dividi por 15, né? Lápis me definem 16 pacotinhos. Então aqui nós teremos 16 pacotinhos na cor preta e 11 pacotinhos na cor vermelha. É isso que nós temos. Então 16 pacotinhos na cor preta e 11 pacotinhos na cor vermelha. Como nós conhecemos o preço de cada pacote em função da cor, então só vamos multiplicar 16 vezes 5, no caso, porque a cor preta é R$5 cada pacotinho, isso dá 80, e 11 vezes 6, no caso da cor vermelha, e isso nos dá 66. Logo, o resultado final seria o valor arrecadado, seria a soma dos dois valores calculados agora, 80 mais 66. Isso define o resultado final, ou seja, R$146. Logo, a resposta seria a letra D. Muito bom, pessoal. Mais uma questão que envolve o cálculo, neste caso específico, do máximo divisor comum. Logo, podemos então passar para a seguinte questão. Neste caso, a questão número 11. Num clube, o presidente é eleito a cada 4 anos, o vice a cada 3 anos e o secretário a cada 2 anos. Se em 2006 houve eleições para os 3 cargos, em que ano isso ocorrerá novamente? Então aqui a expressão aqui é simultaneidade de novo. Logo, estamos diante de uma questão de mínimo múltiplo comum. Perfeito, então o que nós vamos fazer aqui é elencar a frequência dos anos em que acontecem as eleições. Então, para os 3 cargos, nós teremos aqui 4 anos para presidente, 3 anos para vice e 2 para secretário. Então, vamos dividir por 2 primeiramente. Aí teremos 2, 3 e 1. Dividimos por 2, neste caso vai sobrar 1, 3, 1, porque o 3 repete. E finalizamos com 3. Aí teremos 1 todo mundo. Multiplicando os 3 fatores primos que a gente encontrou, determinará o mínimo múltiplo comum, neste caso 12 anos. Significa que vão ter que transcorrer mais 12 anos para que as eleições para os 3 cargos aconteçam novamente. Muito bem, então como o ano de referência é 2006, então a gente vai somar 2006 mais os 12 anos que terão que transcorrer. Logo, assim a gente conclui que no ano 2018 as eleições voltarão a acontecer. Logo, nosso gabarito será a letra A, ou seja, no ano de 2018 as eleições para os 3 cargos acontecerão novamente. Perfeito, pessoal. Então essa aqui é mais uma questão de mínimo múltiplo comum. Vamos para a próxima questão. Fernando dividiu entre seus sobrinhos R$50.240 em partes diretamente proporcionais às suas idades. Eduardo, 12 anos, Maria, 15 anos, Betty, 13 anos. O valor que Maria vai receber. Como estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, já visto em aula anterior, a gente vai poder utilizar o método prático, o esquema do K, da constante de proporcionalidade. Então, o que a gente vai fazer? Vai elencar as idades respectivas de cada um dos sobrinhos e, acompanhado das idades, a gente vai colocar a letra K. Então, aqui poderemos dizer que Eduardo, 12K, Maria, 15K e Betty, 13K. O K, neste caso, representa uma constante de proporcionalidade comum aos 3. Perfeito? É um valor constante que vai ser utilizado para os 3. Muito bem. Então, sabemos que os 3 juntos vão receber R$50.240. Eduardo, 12K. Maria, 15K. Betty, 13K. Então, somando 12 com 15 com 13K, teremos 40K. O 40 que está multiplicando passa a dividir. Então, teremos K igual a 50.240 dividido por 40. Logo, a nossa constante de proporcionalidade é igual a R$1.256. Como o enunciado pede só
o valor que a Maria vai receber, então a gente sabe que Maria é igual a 15K. Como nós conhecemos agora o valor da constante de proporcionalidade, neste caso, K corresponde a R$ 1.256, então vamos multiplicar 15 vezes 1.256. E aí nós teremos o resultado final, que neste caso será R$ 18.840. Então, aqui no caso, a Maria vai receber, né, R$ 18.840 de Fernando. Beleza, pessoal? Logo o gabarito será a letra B. Perfeito. Aqui estamos trabalhando com grandezas proporcionais, especificamente grandezas diretamente proporcionais. Lembrando que a gente já tem uma aula específica com vários exercícios envolvendo grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Perfeito, pessoal? Dê uma olhada lá. Qualquer dúvida, vocês podem relembrar o conteúdo vendo, assistindo a aula que já está ali no meu canal, tá, pessoal? Então, sempre que estamos trabalhando com proporcionalidade, ela seja direta, ou quando a expressão a razão ou a proporção aparecer, poderemos utilizar o método prático do K. Vamos lá. Uma empresa obteve um lucro líquido de R$ 183.300. Esse lucro será dividido proporcionalmente às cotas da sociedade que cada um dos seus 4 sócios possui. O sócio majoritário detém 7 cotas. Os outros 3 possuem, respectivamente, 1, 3 e 4 cotas. Qual é a quantia em reais que o sócio maioritário receberá? Então, estamos falando de proporcionalidade direta. Por quê? Porque se subentende que aquele que possua maior número de cotas vai receber maior parte do lucro líquido. Consequentemente, o sócio minoritário que possui uma cota vai receber menor valor, a menor parte do lucro líquido. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Como eu não sei quais são os nomes dos sócios, eu vou chamar de A, B, C e D. Correto? E aí, eu vou elencar agora a relação entre esses sócios pelo número de cotas. Então, A vai ter 7 cotas. Aí eu vou chamar 7K. B, uma cota. Então, vai ser 1K. C, 3 cotas. Então, será 3K. E 4, neste caso, o número de cotas de D, que eu vou chamar de 4K. Beleza, pessoal? Então, aqui a minha proporcionalidade está dada em função do número de cotas que cada sócio tem. E, neste caso, em se tratando de proporcionalidade, esquematicamente utilizamos a letra K, que representará a constante de proporcionalidade. Sabemos que todos os 4 sócios vão receber R$ 183.300. Então, significa que a gente vai somar 7K com 1K, com 3K e 4K. Beleza, pessoal? Então, 7K mais 1K, mais 3K, mais 4K. E isso é 183.300. A soma, neste caso, de 7K, 1K, 3K, 4K é 15K, que é igual a 183.300. O 15, que multiplica o K, passa a dividir. Então, teremos que o K vai ser igual a 12.220. Para completar a questão, nós temos que encontrar qual é o valor que o sócio maioritário vai receber. O sócio maioritário é representado pela letra A, 7K. Então, nós temos que multiplicar o 7 vezes o valor que nós encontramos para o K, 12.220. Depois de multiplicarmos, a gente encontrará o resultado final, que neste caso é R$ 85.540, que nosso gabarito seria a letra B. Muito bem, pessoal. Vamos para a próxima questão. João não tinha herdeiros e assim, no ano de 2010, no dia de seu aniversário, fez seu testamento. Nesse testamento, ele declarou que o saldo total da caderneta de poupança que possuía deveria ser dividido entre seus 3 sobrinhos em partes diretamente proporcionais às idades que tivessem no dia de sua morte. No dia em que estava redigindo o testamento, seus sobrinhos tinham 9, 11 e 15 anos, respectivamente.
João morreu no ano de 2015, curiosamente no dia do seu aniversário. E nesse dia sua caderneta de poupança tinha exatamente R$ 178.500. Feita a divisão de acordo com o testamento, o sobrinho mais velho recebeu. Nós temos aqui que tomar cuidado no sentido de a proporcionalidade se vai dar em função das idades que os sobrinhos irão ter no dia da morte de João. Então, entre 2010 e 2015 passaram-se 5 anos para cada um dos sobrinhos. Logo, o sobrinho mais novo, que tem 9 anos, vai ter 14 anos, porque eu vou ter que somar 9 mais 5. 14 nós podemos acompanhar da letra K, porque a gente falou que nos casos de grandezas diretamente proporcionais poderemos utilizar o método prático do K. Então teremos 14K. Igual, vou chamar o sobrinho de B, o sobrinho do meio, que seria 11 mais 5, e aí nós teremos 16K, e o mais velho chamaria de C, 15 mais 5, 20K. Somando os três, A mais B mais C, vai ter que dar R$ 178.500, que é o que tem na caderneta de poupança de João no dia que ele morreu. Aí nós temos que substituir no lugar de A, B e C, 14K, 16K e 20K. Somados, teremos 50K. O 50 que está multiplicando passará a dividir. Então, nós dividindo, teremos o resultado de R$ 3.570. Esse seria o valor da nossa constante de proporcionalidade comum aos 3 sobrinhos. No caso específico, como está sendo solicitado qual é o valor que o sobrinho mais velho vai receber, o mais velho é a letra C, então 20K. Aí nós teremos que multiplicar 20 vezes 3.570. E assim podemos concluir que o sobrinho mais velho vai receber R$ 71.400. Então, nosso gabarito é a letra C. Pessoal, aqui a gente finaliza com as questões que envolvem o tópico grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos entrar com 2 questões e assim podemos finalizar nosso conteúdo do dia de hoje, que são as questões 15 e 16, que envolvem o tópico teoria de conjuntos. Então vamos lá, pessoal. Questão 15. Numa concentração de atletas, há 50 que jogam basquete, 50 atletas. 40 jogam vôlei e 20 jogam vôlei e basquete. Simultaneamente, neste caso é porque são os atletas que jogam tanto vôlei quanto basquete. Qual é o número de atletas na concentração? Muito bem, pessoal. O que nós temos como dados? Bom, nós sabemos que o número de atletas que jogam basquete, neste caso, é 50. Os que jogam vôlei são 40. E os que jogam tanto basquete quanto vôlei, que seria a representação da intersecção, correto? É 20. E sempre a intersecção fica na área comum das duas circunferências. Muito bem. Tendo isso por base, podemos então agora preencher os espaços em branco, correto? Como? Bom, eu sei que os que jogam basquete ao todo então, são 50 atletas, correto? E eu tenho 20 aqui, que são os que fazem questão de praticar os dois esportes, basquete e vôlei, correto? Olha, o que estou fazendo é simplesmente calcular os que somente jogam basquete. Porém, vamos ver o que o enunciado pede. O enunciado pede a união, ou seja, o número de atletas na concentração. Então aqui, novamente, eu vou calcular os espaços em branco para depois de calcular os 3 espaços aqui, somar os 3 resultados e obter o valor pretendido. Então aqui será 50 menos 20, 30. Somente praticam basquete. E 40 menos 20, 20. Praticam apenas vôlei. Agora, para calcular os que praticam basquete ou vôlei, que é o número total de atletas na concentração, só resta somar 30 mais 20 mais 20.
Então, assim a gente pode concluir que o número total de atletas que tem na concentração é 70. E aí podemos assinalar a letra A como gabarito da nossa. Vamos para a próxima questão então, pessoal. 16. No universo de 900 pessoas é sabido que 450 delas gostam de pizza, 480 de lasanha, 200 gostam de pizza e lasanha. Quantas pessoas não gostam nem de pizza nem de lasanha? Então, os dados que nós temos, o número total de pessoas, 900. Sabemos que 450 gostam de pizza, 480 gostam de lasanha e teremos 200 que gostam de pizza e lasanha, que é a intersecção. Muito bem. Também sabemos que tem gente que não gosta nem de pizza nem de lasanha, justamente o que está sendo solicitado. Muito bem. Como a gente fez na questão anterior, a gente vai encontrar os que apenas gostam de pizza e os que apenas gostam de lasanha, para poder encontrar a união de pizza com lasanha. Ou seja, preenchendo os espaços que estão em branco, depois somando e que nos definirá o valor da união de pizza com lasanha. Muito bem. Então vamos calcular os que apenas gostam de pizza ou somente gostam de pizza. Neste caso, 450 menos 200. 250 pessoas gostam somente de pizza. Da mesma maneira, lasanha. 480 menos 200 vai dar, no caso, 280 somente gostam de lasanha. Apenas gostam de lasanha. Agora que nós temos preenchido os espaços aqui em branco, vamos somar para calcular o número de pessoas que gostam de pizza ou lasanha. Ou seja, vamos somar 250 com 200 com 280. Ao somarmos, encontramos o resultado de 730. Então, são 730 pessoas que gostam de pizza ou lasanha. Compare que esse valor com o valor total, ele é menor. E era para ser menor. Por quê? Porque tem gente que não gosta nem de pizza nem de lasanha. E para sabermos quem não gosta de pizza e de lasanha, é só fazer a diferença entre o total e as pessoas que gostam de pizza ou lasanha. Então, aqui, se a gente fazer a conta de 900 menos 730, a gente vai encontrar o número de pessoas que não gostam nem de pizza nem de lasanha. E assim, pessoal, conseguimos concluir mais uma questão. Aqui o gabarito vai ser representado pela letra E. 170 pessoas não gostam nem de pizza nem de lasanha. Pessoal, muito obrigado pela atenção, bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal.